Zema considera afastamento de Ibanez arbitrário. O governador de Minas afirmou que é preciso investigar e apurar as responsabilidades. Roda aí, por favor. Lembro que lá em 2013 nós tivemos problemas em Minas Gerais. Quando você tem uma multidão gigantesca, é muito difícil você conseguir um controle de 100%. E como não há ainda nenhuma conclusão sobre os atos de ontem, eu acho que seria prematuro você culpar. Agora, se há policiais filmando e não conduzindo o movimento, realmente não está certo. E, na minha opinião, também, o governador de Brasília pode ter agido com falta de competência e não contra a democracia. Então, talvez esse afastamento possa estar sendo algo um tanto quanto arbitrário nesse momento. Ninguém é eficiente 100% do tempo. E se alguém erra, não é motivo para ser afastado. Se alguém erra, é motivo para ser cobrado e investigado. Então, eu vejo com preocupação também esse afastamento sem um inquérito concluído, sem uma apuração da responsabilidade do mesmo. Bom, uma fala sensata, mas vamos ver o que os nossos colegas pensam. Renan. Bem, acho assodada a decisão de Alexandre de Moraes, acho uma decisão que poderia ter aguardado mais, ter colhido elementos suficientes, e aí quando colher esses elementos, ele tomar essa decisão. Eu estava aqui questionando com o juiz em relação ao próprio Supremo ter decidido que ele pode fazer o afastamento de governador, e aí eu veio uma tese na minha cabeça, que o juiz, se você tivesse a oportunidade, de ter poderes para ir para a Lua sem nenhum tipo de equipamento, você ia deixar de ter esses poderes? Da mesma forma o Supremo, se ele tem a oportunidade, num caso concreto, de ampliar os seus poderes, ele não vai deixar de ampliar. E aí é onde que está acontecendo isso. O Supremo já tem tantos poderes, e aí usa a fala do Cujuí. Foi contestado pela esquerda por várias vezes, exatamente. Inclusive por Cujuí. Poderes até intergalácticos, que eu vou até usar a fala do Cujuí para afirmar, poderes intergalácticos ilimitados, irrestritos, onde não se respeita aquilo que está escrito na nossa Carta Magna, não se respeita aquilo que está escrito na Constituição, porque quem tem o poder de decisão são justamente os ministros. E aí, você aventar e falar, olha, o Supremo decidiu que ele tem poderes. Obviamente, ele vai declinar de um poder, de uma possibilidade de um poder? Nunca. Isso nunca vai acontecer em país algum. Se ele tem a oportunidade, se o Congresso Nacional, em tese, está sendo omisso, o Supremo vai se recolher e aumentar suas prerrogativas. É isso que está acontecendo no Brasil. Cujuí. Ele precisa entender o sistema constitucional. País nenhum do mundo é diferente. O Supremo Tribunal Federal ele decide, estabelece inclusive os marcos da sua própria atuação, e o sistema constitucional vigente republicano, ele tem um sistema de freios e contrafreios. Para excessos do Supremo, você tem o Poder Legislativo e o Senado Federal, que é aquele que faz a fiscalização direta. Aí é complicado. Aí é por isso que as pessoas, como não entendem o funcionamento do sistema, começam a apelar... Mas quando era prisão em segunda instância, ele era contra. Mas nós fomos para onde? No Supremo. E vencemos aonde? No Supremo. Você precisa respeitar o sistema. Ele diz, não era segunda instância. Nós fomos ao Supremo, questionar o Supremo dentro dos marcos do regime constitucional brasileiro. E é isso que precisa ser respeitado. O presidente Lula nunca foi para fora dos marcos do sistema constitucional brasileiro. Foi dentro do sistema constitucional que ele foi reconhecida a sua inocência. Ponto final. Nesse momento, o que existe é o quê? Uma campanha de deslegitimação do Supremo Tribunal Federal. E uma campanha de deslegitimação do Supremo Tribunal Federal puxada por Bolsonaro há mais de 2 anos. Você tenta destruir a instituição para se afirmar como ditador e quebrou a cara. Essa que é a verdade. Aqueles que acreditavam que você corroer a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral e ia facilitar o caminho dele, deu com os burros na água. Porque hoje você tem um Supremo Tribunal Federal que efetivamente se colocou na trincheira de defesa da Constituição, você tem um Senado Federal que se alinhou a isso, e hoje você tem um presidente que não é um fantoche ditador, que é Lula e que defende a democracia. Hoje você tem um sistema tripartite de poder alinhado na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Ponto. Aqueles que queriam subverter a ordem legal, subverter a ordem constitucional e transformar esse país numa ditadurazinha de banana, deram com os burros na
águas. O povo disse isso na eleição e ponto final. Zezinho, seu comentário, Zezinho. Olha, a fala do governador Zema, eu endosso ela, porque primeiro se apura, primeiro eu sempre vou defender o Estado Democrático de Direito. Agora, você prender sem elementos que ainda a gente não sabe, e que venha, eu espero que ele venha a público, até sobre a prisão do Anderson Torres, que no Morro de Amores por ele, sempre critiquei como ministro da Justiça, e a questão do Ibanez, que está caladinho, acho que vai esperar os 3 meses. Agora, olha, nós temos que ter cuidado no que nós vamos falar, porque daqui para frente, esse Estado que o juiz está falando da tripartite, eu quero pagar, eu quero cobrar aqui nesse programa, que você sabe que esse aqui é um programa democrático, que nós abrimos ponto e contraponto, e vamos sempre abrir, que o Estado Democrático de Direito é isso, respeitando até, eu acho que amanhã tem coisas que a gente deve mudar de volta aqui, e com respeito até pela história e pelo cargo. Você botar Lula ladrão, para mim eu acho que isso aí, uma TV aberta não é legal, vou pedir, entendeu? Porque agora é? Não, é porque é o seguinte, é porque a gente abre. Tá errado, não é a gente também censurar, mas tá errado. Tô entendendo. Tá errado, não. Também chamar de Bozo e outras coisas, a gente tem que começar. Tem que colocar, é como o que você está fazendo, Zezinho, é uma autorregulação a partir de um mínimo de ponderação. Porque a liberdade de expressão ela não é ilimitada. A gente precisa respeitar esses espaços. Exatamente. Concordo. Coisa que não tinha aqui com Moisés, que não tinha com não, mas Frota, eu vou. Não. Chamando o cara com 9 dedos, mas não sei o quê. Não, isso não contribui com o debate público. Não, claro que não. Na verdade, o que o Zezinho está falando, e eu concordo mas eu plenamente. Concordo com ele também, tá concordo certo, em regular demorou. até as falas, porque eu acho que não adianta. O Brasil está vivendo um novo momento. Vocês estão vendo o que a Jovem Pan está passando. Eu não estou vendo nada, porque eu não assisto lá. Está perdendo patrocinadores, está sendo massacrada, tendo que tirar apresentador do ar. O Brasil mudou, gente. O Brasil é outro. Não, o presidente saiu da presidência hoje. Pediu, se afastou da presidência. Por conta de quem? Por favor, Buiu, seu comentário. Eu vou fazer aqui meu comentário em homenagem ao Renan. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, o meu barco é futurístico e lunático. Ô, Renan, por favor, né? Você foi o ministro. Acabou de falar que não pode atacar as pessoas, não, né? Mas aí o Buiu veio atacar diretamente. Música em sua homenagem. A de homem, né, Buiu? Tá aí, foi o ministério inteiro que decidiu. O Cujuí falou para você que o Witzel, em 2017, foi afastado do Supremo, que existe jurisprudência. O Cujuí falou para você nos sistemas de freios... Quem afastou o Witzel foi o STJ. Não, pois é, o STJ, mas referendou depois pelo Supremo, porque ele recorreu ao Supremo. Então ocorre o seguinte, se o STJ julgou e tem que ir para o Supremo, nada melhor do que o Supremo, que teve, né, a obrigação de fazer. Agora, o Zema é mineirinho. O Zema está de olho na presidência da República, na outra, achando... Você está tendo problema aí com o microfone, você fica toda hora... achando que o Lula não será mais candidato, né, em 2026. Todo mundo sabe que o bolsonarismo sofreu uma ruptura terrível e que Bolsonaro vai ser transformado em energia por esse ataque às urnas. Para de Eu estou falando sobre o Zema. A gente está falando... Tá devagando. O Zema, está lá Zema. E o Zema quer fazer média para poder ocupar essa lacuna da direita mais racional que o Bolsonaro está perdendo, que está diluindo. E o Zema está certo. O Zema está fazendo papel político. Ele está sendo contra essas atitudes, mas brando ao mesmo tempo, dizendo assim... o fogo está ali e o espeto está aqui, mas com medo da grelha cair, eu vou ficar segurando o espeto aqui na altura que eu quiser. Na verdade, assim, cada um tem um ponto de vista, né? Quem está mais perto tem um ponto de vista diferente da gente. Eu até concordo com algumas falas de vocês, mas eu fico pensando aqui, para afastar um governador da forma que foi afastado,
Alexandre de Moraes tem que ter dados suficientes. Não foi Lógico um que afastamento tem. assim. Edivaldo, ninguém Lógico sabe que porque sim. não vê a público. Quando é Edivaldo. que tem essa coisa, Mas é eles por isso colocam. que a CPI é necessária. Mas, porque Edivaldo, quando tiver uma você sabe CPI... quem que faz a segurança? Olha, peraí. Porque Aquele aqui- povo que está lá no entorno de Brasília, que sofreu um atentado, tem um carro explodido, é a Polícia Militar de Brasília. Pois é, A vocês DF. lembram que eu falei... Quem comandava a PF, a Polícia Militar de Brasília? Quem que é o comandante? É o Ibanez. Pô, aquilo que aconteceu em Brasília. Tem uma outra coisa que está Só um sendo dita. minutinho, Cachoeira. Isso que você falou aqui, Aquilo só. que aconteceu lá em Brasília, botando fogo em carro e não ser preso uma pessoa, não existe É raro. isso. É raro, O- feio. o- raro, não, olha não. só, não. É feio. crime, é prevaricação. O Anderson Torres, inclusive na defesa do Ibanez, diz hoje que ele viajou sem estar de férias. Entendeu? Porque as férias dele não começavam no dia que ele viajou. Então, isso vai acontecer. Investigação. porcaria é Um cara com a carreira O ex-ministro Ibanez, isso está na teve defesa um do cálculo Ibanez. desse. Eu estou te pra dizendo. sujar a carreira Zezinho, dele. pior é que Cara, vai. É um criminoso. Não, isso entendeu? não. Tem que ser apurado. Pior que faz, por isso que eu Zezinho. falo. E o afastamento dele é necessário para quê? Para garantir a lisura da investigação. Porque ele efetivamente tem a autoridade O afastamento é sobre aqueles correto. O afastamento, Verdade. ninguém E a questiona prisão. o afastamento. O que se questiona é a prisão.